Quanto tempo do seu dia você passa prospectando? Meia hora, uma hora. Você tem que estar prospectando muito mais. Você está prospectando pouco. Quanto menos clientes você tem para fechar contrato, mais contratos menores você vai tender a fechar, porque se você não fechar eles, você não paga os boletos, né? Se estivesse estudando para vestibular, você ia até ter que estar estudando 8, 9 horas para passar um. Eu lembro que eu estudava 8, 9 horas fora da escola. Você sabe por que eu estudava tanto assim? Se eu não passasse fora, adivinha onde eu ia ter que eventualmente fazer faculdade? No Brasil. Se eu fizesse em Brasília, adivinha com quem que eu ia morar? Educação, né? É, do meu pai. Minha mãe e meu pai é insistente. Do ponto de vista de amor. Pensa uma pessoa que insiste. Mas no momento onde eu tô num ambiente que não tá me fomentando, eu saio. Dou um jeito. Dou meus pulinhos. Porque o ambiente modifica o homem. Se você não estivesse nesse ambiente onde você está hoje, a sua pergunta ia ser diferente para mim. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Os familiares ali estão enchendo o saco para eu correr atrás de um serviço fixo, que é bom e tal, digital, mas é bom ter ali a questão do fixo, sabe? E eu realmente não quero isso. Mas aí Certo? eu meio que comecei a trabalhar como gestor. Eu tenho alguns clientes e também vendo como afiliado. Aí eu queria ver uma dica aí, algo relacionado a isso. Relacionado ao quê? Só para não pecar por dar uma dica em relação ao que você não quer. Formula a sua pergunta. E eu falo isso não porque eu não acho que eu entendi ela, mas por precisão mesmo. No teu lugar, assim, o que que tu faria? Tu iria procurar um fixo, por causa que eu consigo, sim, bater, fazer minhas contas, só que eu não consigo te retirar para reinvestir, entende? Aí, Eu ultimamente, eu venho escutando muito que eu preciso de um fixo para me sustentar. vou te dar uma perspectiva minha. E tem que tomar cuidado com família, porque você mencionou a palavra. A gente tem que muito tomar cuidado com as palavras, né? Encher o saco, né? Parece tão negativo, né? Sim, Porque eles insistem, talvez, né? Na eu, posição deles. Mas acho que a primeira parte de você começar a ter liberdade sobre isso é você entender por que eles estão falando isso. Isso é uma coisa que se chama empatia. A capacidade de você se botar no lugar deles. Isso vai te dar poder, eu acho. Mas vamos lá. Vamos tentar, antes de eu te falar como é que você sai dessa, como que eu acho que você sai dessa, que vai saber se eu soubesse, né? Mas como é que por que você acha que eles estão... Eu vou usar a palavra insistindo, né? Mas por quê? eu vejo, tipo, eu já tô nesse mercado um ano e meio, e eu não consegui mostrar resultado relevante, algo que eu mostrasse concreto. Ó, Então, você ainda não... Eu vou escrever. Posso? pode? Isso só ajuda o meu processo, tá bom? Tá bom. Resultado relevante. Se você estivesse ganhando R$ 1 milhão por mês, eles não estariam insistindo, estariam? Exato. Tá, Então, mas não é só por te- isso, não. teve a questão Porque... de sair de casa e voltar depois. Só um pouquinho, segura um pouquinho. Não é só isso, não. Porque você sem resultado relevante na escola não era um problema. Você sem resultado relevante na escola não era um problema, né? Você ia para o ensino médio, ninguém falava, cadê o dinheiro, meu filho? Vai procurar um fixo. Talvez falasse porque para ajudar em casa, não sei ao certo como é que é a renda da sua casa, às vezes precisa, às vezes não, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Mas você percebeu que quando você vai para a escola, você foi para a escola, não tinha essa insistência de um fixo, talvez tão intensa? Por quê? Isso num Porque, processo empático. Eu não quero que você veja o jeito que você vê o mundo, mas o jeito que eles veem, potencialmente bem. porque é o normal de se fazer. E Segura aí. É o normal.
eles têm uma certa receita que funcionou para quem? Ou funcionou para eles, ou funcionou para muitas pessoas ao redor Deles. deles. Só que é o seguinte, se você seguir a receita que funcionou para eles, ou para as pessoas que estão ao redor deles, o que vai acontecer? Eu vou me tornar um deles. Você vai se tornar um deles. E eu não quero merecer ou desmerecer eles. Eu achei super merecido. Tá aí você, criado. Eles te criaram, né? Exato. Não sei se faltou alguma coisa na sua vida. Não parece que faltou, não. Não, Faltou? graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Tá ajuizado, tá um cara que já tá correndo atrás das coisas. E funcionou. E eu senti muito isso na minha vida. Senti isso muito na minha vida. Porque a receita dos meus pais não era igual a receita dos seus pais. Sabe, você já ouviu falar de eu contando a minha história? Não, de início não. É mais ou menos assim. Eu morava em Brasília. Aqui em Brasília, a receita não é tipo. A receita é fazer uma faculdade, depois prestar um concurso para entrar no estado. Paga bem, relativamente bem, tem segurança. E foi assim que minha mãe criou nós três, eu e meus dois irmãos. E ela criou num nível diferente da minha família, outros tios. Ela tinha um pouquinho mais de dinheiro para pagar uma escola particular, que na época fazia sentido, e para dar um curso de inglês. Ela tinha essa visão naquela época. Olha que louco. Eu lembro que inglês hoje em dia é um pouco mais popular, mais barato, mais escolas, mais opções. Naquela época tinham duas escolas aqui em Brasília que eu me lembro. Era criança, então não sei tanto assim. Mas eram duas escolas boas. Uma chamava Cultura Inglesa e outra chamava Thomas Jefferson. E ela pagou a Thomas. Thomas, eu acho que era tão cara quanto a minha escola particular. E a minha escola particular era uma das mais caras de Brasília. Não estou falando dessas internacionais, assim, não. Assim, as pessoas que estudavam lá tinham bastante dinheiro. E hoje em dia tem 25 mil escolas em Brasília que são caras. Assim, tipo, a gente está falando isso, você está falando 18 anos atrás, você não era nem nascido, olha que louco. E ela deu isso. E aí chegou na hora, adivinha o que ela queria que eu fizesse? Prestasse vestibular para entrar numa faculdade. Eu prestei, fui seguindo a receita deles. Eu falo dela, mas é deles, porque era do meu pai e da minha mãe, só que minha mãe é mais vocal que o meu pai. Meu pai falou assim, se minha mãe já tá falando tanto, para que ele vai falar mais, entendeu? Ele não precisa dar tiro em ambulância. Sabe quando tem sempre um pai que fala assim, cara, se a mãe tá sendo muito severa, para que eu vou ser ainda mais severa? Sei. Já tá o suficiente. Minha mãe era bem firme, assim. Uma dessas mais carinhosa, porém muito firme. Muito firme. Bem firme. Na hora de ser firme. Então era essa a receita deles. E eu fui seguindo a receita deles. Aí depois sabe o que era? Na receita deles eu saí um pouquinho porque eu acabei indo para São Paulo. Sabe por que eu fui para São Paulo? Não. Porque eu queria sair de perto da minha mãe. E do meu pai. E ó, não quero desmerecer eles, tá? São pessoas incríveis. Mas eu sabia que se eu ficasse perto deles eu ia acabar prestando concurso. Porque a minha mãe é insistente. O que você chama de encher o saco, né? Minha mãe insiste. Pensa numa alguém que insiste. Tô te falando, depois de eu estar ganhando milhões, eu tô te falando só o nível de insistência da minha mãe, da receita dela. Depois eu estar ganhando milhões. E quando eu falo milhões, é no plural. Minha mãe ainda insistia de eu prestar concurso. E não tem nada de errado. Pensa aí, ela veio do nada, meu avô faliu falido. Era professora do primário, numa cidadezinha bem pequena. Conseguiu vir fazer, na época dela, fazer a faculdade era uma coisa de louco. E ela fez isso porque ela acabou prestando concurso. É a receita do sucesso dela. Ela criou 3 filhos e quando ela olha a gente versus todo mundo da família, a gente parecia que eram os ricos da família.
Por quê? Porque eram os dois concursados em Brasília. E tinha escola particular. Meus primos, não sei, mas eu não acho que nenhum estudou na escola particular. Então, eu entrevistei ela depois. Ela fala, hoje ela tem 74 anos. Ela fala, só queria que vocês não passassem necessidade, só queria que vocês tivessem bom. E era a receita dela. Só que eu não consegui, eu sabia que se eu ficasse perto da minha mãe, não ia dar certo. Aí eu prestei 3 vestibulares. Eu não prestei em Brasília. Só que eu meio que dei uma mentirinha. Você sabe como é que eu convenci ela de não prestar em Brasília? Não. Eu escolhi um curso que não tinha em Brasília. Eu queria fazer computação na época. Hoje eu odeio computador. Assim, não, eu adoro o computador como ferramenta, mas eu não sou um tecnólogo. Mas eu escolhi um curso que chamava Engenharia de Computação. A Brasília só tinha ciência de computação. Eu falei, mãe, eu quero engenharia de computação. E engenharia de computação na época tinha em alguns lugares. São Paulo e em Campinas. E numa cidade chamada São Carlos. E pra você ter uma ideia, eu passei na minha segunda opção, não passei em engenharia de computação. Passei em engenharia de produção. O que quer que seja isso. E chegou lá na hora, depois alguém desiste, eu entro, enfim. Mas engenharia de produção também não tinha em Brasília. Mas por que eu fiz isso? Porque naquela idade eu sabia que eu precisava sair da influência deles. Porque água mole, pedra dura, tanto bate até que vira servidor público. Água mole, pedra dura, tanto bate até que vira servidor público. E eu não quero desmerecer o serviço público. Meus dois pais são, a gente precisa de servidores públicos, tanto na área da saúde, tanto na área do direito, tanto na área do serviço, passaporte, Receita Federal, Justiça. A gente precisa deles. Mas eu não queria ser um. Aí eu fui para São Paulo. Mas ainda assim, eu estava meio na Receita agora. A Receita, então, não quer ser servidor público, então vai arrumar um emprego E fixo. fixo. Aí arrumei um. Igualzinho a Receita. É um pouco diferente. Ela queria um emprego mais na área. Mas enfim, eu já estava muito fora para ela. Eu já visitava ela, sei lá, na Páscoa. Era muito longe, não tinha muito avião, assim. Você tinha que pegar um ônibus e tal. Era tipo 12 horas, 8 horas, não sei o certo. Mas tinha que trocar de ônibus em Ribeirão. Era complicado. Aí eu saí de perto. Só que quando eu saí de perto, eu fui para perto. Eu saí da influência mesmo. E aí eu fiz. Aí arrumei um emprego. Eventualmente esse emprego resulta de eu ir lá para Londres. Vai vendo. Na verdade, eu fui para a Alemanha primeiro. É uma loucura. Só que aos 30 e poucos anos, eu descobri que eu não queria essa receita. Eu sabia que eu não queria essa receita, né? Mas eu fui ficando mais presente. E adivinha o que eu queria ser? Eu queria ser empreendedor. Empreendedor. Mas nenhum caso de empreendedorismo ao meu redor era uma história bonita. A história do meu avô que faliu, a história dos meus primos que também faliram algumas empresas. Nada de errado, inclusive, né? Falir, hoje em dia a gente vê como uma coisa, o cara faliu, um fracassado. Não, pra mim é o contrário, né? Mas agora que eu sou empreendedor, eu vejo isso. Aí eu saí. Aí tava lá. Aí de repente eu peço demissão. Jogo o chapéu do outro lado do muro. E dou um jeito de pegar. Falei, eu vou ser empreendedor. Pedi demissão. Claro que na época eu tinha mais ou menos. Eu tinha bastante investimento, mas eles estavam fechados em imóveis e era complicado. Então eu acabo tendo mais ou menos um ano, mais ou menos, de recurso líquido antes de começar a liquidar as paradas. E é isso. Então, assim, eu tenho muita empatia pelo que minha mãe fez. Muito amor. Não é uma revolta. Você percebe que eu sou muito grato a ela? Muito grato. Eu não estaria aqui se não fossem eles. Pensa que ela me ensinou em. Olha só, naquela ideia dela, ela me deu inglês. Sem eu querer inglês, eu não tinha noção. A criança não quer ir para a escola de inglês normalmente. Eu não queria. Só que, eventualmente, foi isso que me deu a saída de me tornar quem eu sou. Porque eu consegui abrir e aprender a fórmula, no meu caso, tá? E eventualmente sair. Mas
Eu demorei até os 33, seguindo a receita deles. Eu vou te falar o seguinte, quanto mais tempo, isso é uma opinião pessoal. Agora você tem 18 anos, então você é de maior, não é? Então, tô falando com uma pessoa de maior, tá? Então, quanto mais tempo você segue a receita deles, mais difícil fica sair da receita deles. Porque quanto mais tempo você segue a receita deles, mais você fica bom na receita deles, né? De arrumar emprego, entra um dinheirinho, você passa a depender desse dinheirinho. Hoje em dia você tem um custo de vida que você consegue, se provou que você consegue viver com R$ 580, assim, mais ou menos e tal. Foi mais ou menos que eu fiz as contas aqui. Não vai ser assim por muito tempo. Você vai querer comprar uma coisa a mais, uma coisa ali, você vai precisar de mais do que um quarto num lugar, a sua cidade. Quanto mais tempo você segue a receita deles, mais você vai se tornar eles. E mais difícil vai ser depois você sair dessa receita. Agora, com muito amor, se você um dia resolver não seguir a receita deles, não faça de um espaço de ódio e não faça de um espaço que tem alguma coisa de errado com a receita deles. Sabe? Isso é importante. Porque eles fazem isso de um ponto de vista de amor. É muito louco isso. E um dia que você for pai, eu sou pai. Vai vendo. Meu filho é pequeno. Mas a gente faz tudo num ponto de vista de amor. Eles fazem isso porque não sabem melhor. Ou não quer dizer que o que eles sabem é ruim, tá? Não sabem diferente. Vou refrasear. Mas se você seguir a receita deles, é isso que vai acontecer. Agora, tem um jeito de você recusar. E para isso você vai precisar de independência financeira. Se eu ficasse em casa e minha mãe deixasse eu seguir minha receita, assim, quando eu falo deixar, não é só deixar. É não tentar me desviar dela. Com comentários, olhares e nem outra coisa. Me apoiar, assim, pular na granada. Eu sei, eu ficaria. Mas no momento que eu sinto que eu estou num ambiente que vira o nariz para onde eu estou querendo ir, eu saio desse ambiente. Porque o ambiente modifica o homem. Então, se você acha que a sua casa hoje não é um lugar propício para isso, eu não posso falar por você, mas por mim, eu preferia o meu pão que o diabo amassou lá fora. Mas eu não venderia o meu sonho. Se o seu sonho fosse o meu, né? Eu me viraria. Primeiro passo, sair de casa. Não sei como. Nem que seja para arrumar um emprego físico para sair de casa, porque o ambiente modifica o homem. Ou a mulher. Entendi. Agora, você pode achar que não tem condições de sair financeiros. Aí, meu irmão, aí você pula na granada. Você fica em casa, vai, você tem que se blindar por alguns anos. Usar uma armadura invisível. E a armadura não é blindar brigando. A armadura é blindar, blindando, amando. É mais difícil ainda. Minha mãe não me enche o saco. Ela insistiu, porque ela não sabia diferente. Eu entendo, mãe está insistindo. Amo você do mesmo jeito. E eu sou igual o rio descendo no empreendedorismo. Posso tardar, mas ninguém me segura. Eventualmente ela vai falar, então se vira com as suas contas. Se assim for, assim será. Então assim, e se eu fosse arrumar um emprego, arrumava um emprego na área que eu quero atuar. Mas não fixo. Porque emprego fixo vicia. E se você já começar viciando aos 17, 18, imagina quando chegar aos 33. Cada vez vai ficar mais difícil. O caminho do empreendedorismo tem muita abundância lá na frente, de liberdade. Mas ele é muito... O dinheiro vicia, o dinheiro fixo vicia. Então eu arrumaria uns trampos. Cara, eu tenho todas essas comunidades, desde o Forma, quanto provavelmente você deve fazer parte da comunidade Sobral, não faz? Fácil. Exatamente. Você tem que arrumar um jeito de arrumar
trabalho. E aí performar igual um louco nesse trabalho. Botar, se ele tá contratando X horas, coloca o triplo, o quádruplo. Lê a central de cabo a rabo. Seja um cara mais foda de central do mundo. Eu ofereceria de trabalhar de graça para várias pessoas. Cara, eu vou trabalhar de graça para um ciclo seu. Se for um lançamento, eu vou fazer um lançamento de graça para você. E depois, se o meu trabalho te surpreender, a gente conversa. Não é trabalhar de graça para sempre, não. Chega pra pessoa e fala, cara, deixa eu trabalhar de graça por 6 meses para você. Deixa eu trabalhar de graça por 3 meses para você. E se meu trabalho te surpreender, você me contrata que eu preciso sair de casa. E eu falo sair de casa não no sentido de deixar os pais, as mães, não no sentido psicológico. Preciso ser independente. Tenho 18 anos, sou de maior, quero ser dono do meu próprio nariz financeiro. É o que eu faria. E editaria. E faria Nutella também pra galera toda. Você tem computador, né? Tem. Show. Até aí. Editava vídeo, fazia negócio, fazia o que quer que tinha que ser feito. Objetivo número 1, sair de casa para sair da influência. E eu falo influência do fixo. E logo após. E vai ser difícil mudar. Assim, para mim, para minha mãe, foi muito difícil mudar a visão dela, porque ela não tinha nunca exemplo, né? Coitada, ela deve saber, achar que você deve estar indo para um caminho diferente. Mas isso que eu faria. E eu não venderia meu sonho. E aí você tem que ser corajoso. Porque com a escolha vai vir consequências, né? Talvez ela te dê uma mesada menor, ou fale para você contribuir para o arroz e feijão em casa, aquelas coisas que vêm. As mães, elas têm vontade própria. Um ponto de vista de amor. É isso que é o mais louco disso tudo. É isso que eu faria. Arrumaria, mandaria 3 propostas. Você vai ter que trabalhar provavelmente uns 2 meses para cada pessoa. De graça, na pior das hipóteses, até se surpreender. Cara, 2 meses, a pessoa não se surpreendeu, não tá abismada com o seu trabalho, vai para outra. Eventualmente você vai achar uma pessoa que, porra, valorizou o seu trabalho, que você trabalha. Faz o trabalho bem feito. Seja em tráfego, seja em vídeo, seja em lançamento, seja em alguma outra coisa. Entendi. Mas é assim, é isso aí. E você tem que fazer isso ainda. O difícil vai ser sair e fazer tudo isso ainda num ponto de vista de muito amor. Por quê? Eles não sabem diferente. Foi onde nós trouxe até aqui. Se você sair no ponto de vista de rancor, é ruim. Você tem que ter uma compaixão deles não verem o que você viu. E daqui a pouco você vai estar ganhando eles somado, que eles ganham em 1 ano. Eu falo daqui a pouco, sabe-se Deus o que é daqui a pouco, tá? Mas para quem tem 18 anos, quando você tiver 25, pode ser que você esteja fazendo em um dia, em 14 minutos, que sua família não faz em 1 ano. Eu tenho várias histórias de 6 em 1. E muita gente não faz em 1 ano. Não tô falando que todo mundo, mas muita gente não faz. E eles vão te agradecer lá na frente. Ou não. Ou não, eles ainda vão achar que para minha mãe demorou alguns anos. Acho que hoje, depois de muitos anos, 10 anos, de muito sucesso. Assim, no sentido do que sucesso é, né? Ela entende, mas demorou um tempinho. Eu gosto dela do mesmo jeito. Respeito ela, sou muito grato, porque eu sou quem sou. Se não fosse ela, não teria me dado inglês, não teria me dado sabe-se Deus o quê. Eu não estaria aqui. Mas eu demorei até os 33, 32, 33 anos seguindo a receita. E aí depois fica muito difícil sair da receita. Porque ela vai criando raiz dentro da sua vida. É bem os pensamentos que eu já tinha. Conseguir um número tranquilo de clientes para conseguir me sustentar no serviço que eu quero. Qual que é a sua estratégia de conseguir cliente hoje? Hoje, eu prospecto ativamente ali, mandando mandando mensagem no direct do Instagram para empresas e também Empresas? para Para empresas, pessoas, né? para pessoas, exato.
Pessoas Aí em três. conversa, E tanto aí, qual que é conversa a sua social. proposta? A minha proposta eu acabo levando para a reunião, aí eu faço a primeira reunião para conhecer um pouco o negócio do dono do negócio, me apresento um pouco e depois eu falo que eu vou ver uma estratégia específica para o negócio dele e na próxima reunião eu apresento os planos. Aí nas perguntas ali eu acabo E qual que é a sua fazendo... proposta? Quanto você já fechou? Oi? Quantos clientes? É, 3. 3. E qual foi a proposta para os 3? Tem D1 que acaba investindo R$ 1.000 e paga R$ 300 pelo serviço, e outros dois que investe 600 e paga 400 pelo serviço. Tá, com 3 dias você ganha mais de R$ 1.000, então. Uhum. Então o que você está fazendo em casa? Não, é uma pergunta. Perdão, é uma pergunta. O meu tom foi um tom talvez crítico. Eu vou usar um tom curioso. De curiosidade mesmo. Se Sim. você já está fazendo 1.000 por mês, por que você está em casa? É uma pergunta honesta. Eu tinha eu já recebia desses clientes quando eu estava morando fora, só que eu pensei, se eu voltar para casa, eu vou ter mais verba para reinvestir. E acabou ocasionando outros fatores que eu não tive, entende? Aí eu não consegui reinvestir de volta. Foi, Reinvestir. Eles já estão te pagando R$ 1.000 por mês. Você só precisa de clientes que te pagam mais. mas Ou você não está prospectando, prospectar muito mais do que você acha que você está prospectando. Quanto tempo do seu dia você passa prospectando? meia hora, uma hora, Então tá pela bom. parte. Você tem que estar prospectando cerca de 40 ou 50% do tempo do seu dia. Você tem que estar prospectando muito mais. Igual um louco. No sentido, a palavra louco é ruim. Igual um obcecado. Você está prospectando pouco. Por isso que eles estão te pagando pouco. Porque é oferta e demanda. Quanto menos oferta e procura. Quanto menos clientes você tem para fechar contrato, mais contratos menores você vai tender a fechar, porque se você não fechar eles, você não paga os boletos, né? Então, cara, eu começaria prospectando às 5 horas da manhã. Eu sou um cara que acorda cedo, talvez você seja uma dessas pessoas, tá? Hoje eu acordo mais ou menos assim, que eu vou dormir cedo também. Enfim, eu durmo 8 horas, é importante dormir, tá? Mas enfim, eu começaria acordando cedo e prospectando 40% do meu tempo. Eu tenho que ter uma lista, eu tenho que abrir um Excel seu e ver uma lista de 100 potenciais clientes. O tempo em 40% de prospecção. Intensa. Você está prospectando um pouco. É isso que eu realmente estou focado, bem dizer, em prospectar. Mais ou menos. Porque senão você não estava prospectando a meia hora, 1 hora por dia, né? Sim. Você estava prospectando 40%. Você estava prospectando 3 a 4 horas de dia. Ah, meu Deus, e o tempo para sobrar o serviço? Né? Você está na idade que você pode se virar. Se estivesse estudando vestibular, você ia ter que estar estudando 8, 9 horas para passar um. Fora o tempo de escola. Dependendo da faculdade que você queira passar, né? Eu lembro que eu estudava 8, 9 horas fora da escola. Você sabe por que eu estudava tanto assim? Eu não estudava porque é o seguinte: se eu não passasse fora, adivinha onde eu ia ter que eventualmente fazer faculdade? No Brasil. Se eu fizesse em Brasília, adivinha com quem que eu ia morar? Educação, né? E o meu pai. Minha mãe e meu pai é insistente. Do ponto de vista de amor. Pensa uma pessoa que insiste. Cara, mãe e pai insiste. E é a profissão do mãe e do pai insistir. A gente passa a vida treinando a insistir, né? Mas no momento onde eu estou num ambiente que não está me fomentando, eu saio. Dou um jeito. Dou meus pulinhos. Porque o ambiente modifica o homem.
Se você não estivesse nesse ambiente onde você está hoje, a sua pergunta ia ser diferente para mim. Você ia perguntar alguma outra pergunta. Mas não se você deve ou não arrumar um emprego fixo, porque você cogitou. A insistência funciona. De um lado ou de outro. A fruta não cai longe do pé. Cauê, se você está no pé errado, amigo, você não vai cair estatisticamente longe. Quase todos, salvo um ou dois. Eu descobri um que, enfim, mas são funcionários públicos. Hoje, não tem nada de errado. O Brasil também precisa deles. Uma escolha mais estratégica que eu fiz foi sair. De um ponto de vista íntegro de amor, sem rancor, sem ódio. Mas eu tenho 18 anos, eu tenho minha vida também, é eu que vou viver ela. Você tá me cai longe do pé, escreve essa. Não cai. Vai, dá uma olhada no pomar aí pra você ver. Você tem limão embaixo da mangueira. Difícil. Tem sempre um que o vento bate, mas exceção. Você não quer jogar com exceção. Vou botar a estatística. Diz-me com quem andas. Se você está andando com a sua família, você vai se tornar a sua família. Não é difícil de ver isso, não. Casa de muito médico, os filhos passam a ser médico, casa de muito advogado. Tem uma tendência estatística de ser advogado. Eu tô no cai longe do pé. Não? Tem que mudar o pé. Vai ser bom se encontrar na Páscoa com eles, vai ser ótimo. Na Páscoa eles vão insistir de novo. E tá tudo bem, porque essa é a profissão deles, a função, o trabalho. Eles querem o melhor para você e o que eles acham que é melhor é o que eles viveram. Onde eu estava falando com uma mãe, um colega do meu filho. E ela virou para mim, foi muito interessante, foi a coisa mais interessante. Meu filho estava competindo numa competição de vela. Vela é vela mesmo. Aí a mamãe falou assim, e eu morei muito tempo fora do Brasil, né, dessas histórias de sair. E ela tinha uma visão de, ela acha que vai ser uma boa experiência para o filho dela sair do Brasil e tal. Ela descobriu que eu trabalhava num banco também. E o filho dela parece que quer fazer economia também, uma coisa assim. Ela falou assim, vou botar você para conversar com meu filho. O filho dela deve ter uns 13, 14 anos. Eu falei assim, não bota não. Ela falou assim, como assim? Cara, se você botar, eu vou acabar com o seu sonho. Como assim? Eu falei assim, cara, provavelmente, automaticamente, convencer ele a largar a escola. Como assim? Eu falei assim, cara, não sei se eu acredito em escola. Não tô falando que eu não tenho seu valor, mas eu acredito em empreender. E não necessário aprender sobre as mitocôndrias, os polinômios, que a soma dos quadrados igual ao cateto da hipotenusa é melhor uso do seu tempo para empreender. Não necessariamente, depende. Você vai ser engenheiro, de repente, tal. Decantação. O que mais que você aprendeu na escola aí que você não usa mais? Ah, fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, eu não sei nem qual é. Olha só. E eu não quero desmerecer quem está no nicho de matemática. Fórmula de uma fórmula deve ser matemática. Parada circuito, né? Tem um circuito, a resistência, resistor e tal. Capacitor. Não sei se vocês aprendem capacitor, né? Mas enfim. Aí a gente podia entrar em biologia, nas pteridófilas. Exato. Eu acho que tem coisa mais legal, assim. Eu tô quase tirando meus filhos da escola. Eu entrevistei um cara, te juro por Deus, domingo retrasado. Ele não tem a 7ª série. E no ano passado ele fez 2 milhões por ano. Ele é mais velho, tá? Não fez 2 milhões por ano quando não tinha a 7ª série. Tem 20 e poucos. Sabe em que nicho? Tatuagem. Não quero merecer ou desmerecer, não. Mas não é um nicho que a maioria das pessoas pensa que faz 2 milhões por ano, não, né? E ele não tinha a 7ª série. Eu fico pensando se a 7ª série estraga as pessoas. Do ponto de vista de empreendedorismo, eu acho que sim. Do ponto de vista de se tornar um funcionário, eu acho que não. Porque a escola treina você para se tornar um funcionário.
Tá tudo bem. Foi isso que na Revolução Industrial criou-se a escola para isso. Precisava de muitos funcionários, colaboradores, operários, por que não dizer na indústria. E eles criaram uma metodologia, um sistema para educar essas pessoas, mas não ensina a ser empreendedor. E tá tudo bem, não era a ideia. Não foi para isso que ela foi criada. Não é uma escola de empreendedorismo. E eu acredito que empreendedorismo é minha arte, meu esporte, meu time de futebol. Sabe-se Deus como é que eu defino isso. E eu falei, cara, se eu conversar com ele, a chance dele largar a escola é grande, então não bota para conversar com ele não. Senão o seu plano pode ir por água abaixo. E eu sou extremamente persuasivo. Então não bota não, deixa ele continuar lá na escola, se você quer isso. Eu falei isso, tipo, assim, não é um ponto de vista de coração mesmo. Eu não sei desver o que eu vejo. Aí ela falou assim, mas como é que ele vai para fora se ele não vai estudar lá fora? Eu falei, vai ser independente, ganhar bastante dinheiro aí. Mas como? Empreendendo. Ela falou assim, mas empreendedorismo não dá dinheiro. Meu pai faliu, meu irmão faliu. Eu falei assim, e eles faliram com o quê? Ah, com restaurante, sabe o que? Eu falei, cara, ele está em outro século. A gente tem uma coisa que chama digital, que tem muito louco, é muito diferente. E provavelmente eles faliram porque ninguém ensinou para eles. Eles foram ali na água mole, na força do ódio, na força da garra, na força do sangue no olho. E nem sempre essa é o que dá. Você precisa ensinar. A escola passa 14 anos, 10 anos, ensinando você a ser um bom funcionário, passar no vestibular, depois ir na faculdade, depois arrumar um emprego. Demora um tempinho, mas, pô, ensinando também. O que eu quero dizer, mas eu vou ensinar ele. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não ensina não. Eu falei isso pra ela. Por quê? Porque você não é uma. Vai ensinar ele a falir. Ela falou assim, então, como é que eu faço? Cara, tem X hoje no ensino informal. O que é o ensino informal? Não é um ensino do MEC. Nada de errado com o MEC, inclusive. Sim. Tá? São coisas diferentes. Pô, tem muitos cursos dentro e fora do Brasil sobre empreendedorismo de empreendedores. Eu faço um que é de empreendedorismo digital, mas não sou o único, não. Eu faço um, eu vendo um, mas eu não sou o único. Então tem vários. Então, cara, tem uma riqueza de conhecimento. Então, resumindo a parada, é isso, a fruta não cai longe do pé. E, Érico, eu queria agradecer muito, por causa que, querendo ou não, tu, assim, nesse ramo, assim, foi algum dos caras que eu vi os vídeos ali, pensava, foi noite estudando, olhando tuas lives. Então, agradecer muito isso, por causa que tu acaba ajudando um monte de gente. É bom demais. Mas eu vou focar nisso, focar no meus Você vai me agradecer o dia que você fizer um 6 em 7, tá bom? Eu não quero desmerecer quem não faz, não. Eu acho que empreendedorismo não precisa ser só um 6 em 7, mas o dia que você fizer um, vai ser bom ter essa conversa. Tá. E não tem muita pressa, você tem muito tempo. Eu descobri, pra você ter uma ideia, eu descobri isso que eu tô te falando aqui, demorou uns 32 anos. Então eu demorei cerca de 12 anos a mais, é quase metade da sua vida, para eu entender essa uma coisa. Que você já está tendo chance de ser exposto a essa ideia antes. 12 anos antes. Quase a sua vida inteira. Mais adulta, né? 12 anos atrás você tinha 8 anos? Não. 10 anos. Aí quando você fizer um 6 em 7, você me agradece, tá bom? Combinado? Combinado.